Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 17, a Palavra de Deus diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? É incrível esse testemunho, esse relato do apóstolo João, que pôde ter essa experiência incrível ao escrever o livro do Apocalipse. Ele que é o autor desse livro. Você pode ver as evidências, na verdade, do que o apóstolo João teve a experiência de ter uma visão do Senhor Jesus. E ele, na verdade, foi como se fosse arrebatado aos céus e pudesse ver quão maravilhoso será o céu e quão maravilhoso é o céu. E nesse encontro que ele tem com o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo pede para que ele escreva e relate tudo aquilo que ele via naquele momento. E nós temos que entender que quando nós lemos esse texto, podemos verificar a evidência real da existência do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo diz ao apóstolo João que ele vive. Ele esteve morto, mas ele vive pelos séculos dos séculos. A Bíblia, apesar de muitos encararem somente como um livro espiritual, e ele também é um livro histórico. E ele não foi escrito de uma maneira simples. Ele foi escrito através de uma evidência, de um cânon, ou melhor, estudiosos, teólogos e grandes homens de Deus, na verdade, a partir de várias cópias, vários testemunhos e vários pergaminhos escritos com a mesma história, é que eles determinaram qual livro deveria ser escrito e colocado dentro da Bíblia. Mas a história que foi escrita, ela foi um relato de várias pessoas que viveram a mesma coisa. Por isso que a Bíblia, na verdade, ela por ser um livro histórico, ela tem base para que possamos acreditar nela. Ela é um fundamento para todo o cristão. Ela é a base da fé de todo o cristão, porque é o fundamento que foi escrito por homens, claro, mas inspirados por Deus. E temos que entender que não foi apenas um pergaminho encontrado, mas foi centenas e milhares de pergaminhos. E por isso que nós, na verdade, temos como a nossa fé a Bíblia. Apesar de muitos terem o preconceito de não aceitarem a palavra da Bíblia como a palavra de Deus, como um livro histórico e como um livro espiritual, há mais evidências de que Cristo viveu, morreu e ressuscitou do que qualquer outra coisa que nós vemos em algumas histórias, né? E talvez possa até dizer histórias contadas por pessoas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha fé nessa evidência que é a palavra de Deus.
e que ela, na verdade, declara com todas as letras que Jesus Cristo, Ele é o primeiro e Ele é o último, e que Jesus Cristo, Ele viveu sobre essa terra, morreu e ressuscitou. Lembrando que Ele morreu pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, e Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E nós temos a convicção de que como Ele morreu e ressuscitou, e detém a chave nas mãos, as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, assim nós cremos que o veremos e Ele nos buscará para a eternidade. Creia nisso. Essa é a base fundamental do cristianismo. Jesus Cristo, Ele vive e viverá eternamente. E um dia, todo aquele que nele crê não perecerá e se encontrará com Ele no céu. Basta que você creia, basta que você creia nessa verdade, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou e vivo está e um dia retornará para nos buscar. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu és o primeiro e último, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és, Senhor, o Deus vivo que habitou no meio de nós. Por isso te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, que por meio dele nós fomos conectados novamente a Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor. Te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. E não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus.